Olá, pessoal. Eu sou a Carol Campana, psicanalista. Estou aqui no podcast Metamorfose 40 Mais e hoje eu vou receber uma convidada que é muito querida, muito especial, a Sofia. Ela é psicóloga, escritora, artista, dona de um ateliê lindíssimo em Sintra, de papelaria fina. E hoje a gente vai ter uma conversa bem descontraída, bem gostosa sobre escrita e psicanálise, onde esses dois campos se encontram. E aí, tudo bom com você? Oh, tudo bom? Obrigada, Carol, por esta oportunidade maravilhosa e esta introdução majestosa. E é uma Oh, honra estar aqui e estarmos aqui este bocadinho a conversarmos sobre sim, algo tão importante sim, e tudo especial. isso é você, né? Verdade? Sofia, quando você percebeu que a escrita podia ser mais do que registrar ideias, mas também uma forma de expressão emocional? Quando isso começou a ter esse significado para você? Bem, na verdade, eu escrevi a minha vida toda e comecei a escrever muito, muito cedo. Eu creio que o primeiro diário que eu tenho, eu devia ter os meus 12 anos mais ou menos. Portanto, foi a partir daí que eu comecei a escrever e depois fui continuando. Na altura a minha escrita era muito factual, não é? Eu gostava muito de escrever o meu dia, o que é que eu fazia. E era também uma forma de eu manifestar as minhas emoções, como é que eu me sentia, não é? A escrita de hoje é um bocadinho diferente, mas sim, desde muito, muito cedo que eu comecei a escrever e percebi que podia ser uma forma de eu expressar as minhas sensações e os meus sentimentos. E isso é muito lindo, porque, inclusive, depois, mais à frente, a gente vai falar sobre essa sua relação com o papel, com Sim. os cadernos, né? E até chegar no seu ateliê. Mas, assim, você acha que tem algo ritualístico no ato de escrever à mão? Completamente. Completamente, porque quando nós agarramos num caderno e o abrimos e pegamos numa caneta e abrimos a caneta para escrever, tudo isso é já em si um ritual, não é? Porque é um momento que é só nosso. E sim, o ato de estarmos ali, naquele momento, presentes, eu e o caderno, é um ritual em si, sem sombra de dúvida, não é? É aquele momento que vai ser meu e que eu vou poder deixar no papel tudo aquilo que está aqui dentro e que precisa de um caminho, de encontrar um caminho para se expressar, porque ao fim e ao cabo a escrita é uma expressão daquilo que está dentro de nós e que precisa de sair cá para fora. Mas sim, o próprio ato de escrever é um ritual, É claro um que sim. ritual. Sim, sim. E trazendo um pouquinho, né, fazendo uma intersecção dessa escrita com a psicanálise ou o campo psi em geral, né? Eu entendo que a escrita é até uma forma da gente simbolizar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, organizar um pouco esse mundo interno que às Sim. vezes fica tudo muito solto e quando a gente escreve parece que ganha uma forma, né? Sim. E aí eu acho muito interessante como a psicanálise vai cruzando com a escrita, não só porque nós psicanalistas temos que escrever os nossos casos clínicos, fazer esse trabalho de elaboração, mas penso também de nós como pessoas, né? E de como a gente organiza todas essas emoções. E como que você percebe, porque você também é psicóloga, Sim. né? Essa relação da escrita, do ato de escrever, com fazer uma terapia? Como que você relaciona isso? Bem, para mim o ato de escrever é completamente terapêutico, não é? Porque
A escrita é muito à luz da psicanálise também, não é? Que é descascar, não é? Ir àquilo que está no nosso inconsciente, não é? Portanto, quando nós escrevemos, nós trazemos à luz aquilo que se calhar não encontramos uma outra forma de expressar. E na escrita e no papel nós encontramos esse caminho de falarmos sobre aquilo que precisa, aquilo que está cá dentro e que tem que sair de alguma forma. A minha escrita, e eu posso falar da minha experiência quando escrevo, a escrita é uma forma de nós organizarmos o nosso pensamento, não é? Quando nós escrevemos não há certo, não há errado, não há julgamento. E um bocadinho como na terapia também, não é? A diferença é que na terapia nós somos guiados, não é? Temos aquela associação livre e somos convidados a falar sobre aquilo que é deixar sair, não é? E somos conduzidos de alguma forma. Na escrita não existe essa outra voz do outro lado, mas existe um caminho muito nosso. Ou seja, quando nós estamos a escrever, e isso acontece muito comigo, alguma inquietação, quando eu escrevo, eu encontro um caminho para resolver aquilo que me inquieta. Eu encontro um caminho para percorrer, ao fim e ao cabo. É isso, é tornar as ideias mais claras. Muitas das vezes o nosso pensamento está confuso, e quando nós escrevemos, de repente as coisas não se deixam de ser tão confusas, não é? E tornam-se mais claras porque nós encontramos um caminho para as resolver, aquilo que nos inquieta, e também às vezes até na tristeza também. É curioso perceber quando é que nós gostamos mais de escrever. Gostamos de escrever quando estamos felizes, quando estamos tristes, e é muito curioso porque às vezes a escrita funciona melhor quando nós estamos mais frágeis, não é? E isso mostra em si também o poder que a escrita tem, não é? É catártico, não é? Nós colocamos no papel tudo aquilo que nós não conseguimos conter dentro de nós, e então vai para o papel, e ele encontra esse caminho de cura e de catarse, tal como na psicanálise e na psicologia, não é? Portanto, é maravilhoso. Muito legal isso, acho muito lindo esse caminho, né, que a gente vai construindo, escrevendo. Sim. Já aconteceu com você, nesse percurso da escrita, de você começar a escrever e se surpreender com aquilo que você escreveu, porque escapou alguma coisa, que para nós psicanalistas é o tal do ato falho, Sim. que é o conteúdo inconsciente. Já aconteceu de você falar, puxa, mas eu escrevi isso? Da onde surgiu esse? Sim, já. Agora, é interessante e é uma pergunta muito, muito, muito pertinente, porque quando nós escrevemos, nós temos que eliminar a barreira da censura, não é? E isso é que é interessante. E é aí que nós nos podemos surpreender. Ou seja, quando nós conseguimos perceber que aqui eu posso deixar tudo, não é? Sim, se calhar eu vou-me surpreender com o que eu escrevi, ou seja, algo que me inquietava e que se calhar eu nem sabia bem o que era, mas quando eu começo a escrever e a descascar todas aquelas camadas, eu percebo que se calhar aquilo que eu achava que me inquietava não era bem isso, era outra coisa. E então sim, Isso é isso sensacional. acontece. É Muito maravilhoso, legal. é maravilhoso. E posso acrescentar uma coisa. Claro. Mais maravilhoso é quando nós relemos aquilo que escrevemos. Por exemplo, eu tenho vários volumes de coisas que fui escrevendo ao longo da minha vida, e é muito interessante quando nós vamos folhear aquilo que escrevemos lá atrás e percebemos o que sentimos, o que é que estávamos a viver naquela altura. E é muito bonito também fazer esse balanço de de onde você estava. Exatamente. E onde você está agora. Sem Né? dúvida, sim. É interessante.
E eu queria falar um pouquinho, Sophie, desses encontros que você tem promovido de escrita feminina, que, aliás, eu até já participei Verdade. e que são maravilhosos, de como isso pode ser uma pausa, né? Nessa vida contemporânea tão acelerada, nesse automatismo, né? Que muitas vezes a gente se vê. Sim. E quando você promove isso, além de ser um lugar de encontro, né, com outras mulheres, pessoas diferentes e tal, mas também para nos lembrar da importância desse parar, Sim. né? Então, o que você tem percebido desses encontros que acontece com essas pessoas quando elas param para escrever? O que você tem notado dessa experiência, assim? Bem, primeiro que tudo, eu acho que nós temos muita dificuldade em nos permitirmos ter tempo para nós. E a ideia destes encontros é precisamente obrigar, de certa forma, obrigar-nos a parar, não é? Obrigar-nos a... Ok, eu sei que eu tenho este compromisso, vou aproveitá-lo e eu sei que naquele momento não existe roupa para estender, não É existe coisas para verdade. fazer, não é? Aham. Nós vamos sempre deixando-nos para depois. Sim. E não pode ser, nós temos que encontrar o nosso momento e nós temos que criar esse momento. E daquilo que eu me tenho apercebido é que as mulheres sentem muita culpa de parar, não é? É como se não se permitissem ter um tempo para elas. É como se o ato de escrever, por exemplo, fosse supérfluo, não é? Quando é Ou um luxo. Ou um luxo, exatamente. E então esta ideia do encontro é também uma forma de juntar esta energia maravilhosa, não é? Destas mulheres poderem parar e podermos estar juntas ali naquele momento a escrever. E falando um bocadinho deste encontro que aconteceu, que foi uma experiência muito, muito bonita, aqui numa outra vertente da escrita, não é? Porque a ideia era nós escrevermos a alguém, que é também... Ou seja, escrever é sempre um ato de amor, não é? Seja de que forma for. E escrever a alguém, uma coisa que se perdeu muito, não é? Escrever cartas, antigamente era assim que se comunicava, não é? As pessoas escreviam as cartas e perdeu-se neste... Não é? Hoje é muito fácil nós mandarmos uma mensagem, é muito fácil mandarmos um e-mail. Portanto, a ideia surgiu também deste de dedicarmos tempo ao outro também, não é? E perceber que a escrita é uma forma de nós nos conectarmos ao outro também. É uma forma de nos conectarmos a nós, primeiro que tudo, quando nós escrevemos nos nossos diários, nas nossas páginas matinais, mas uma forma de nos conectarmos com o outro. E então a ideia surgiu muito nesse poder que o papel tem de nos conectar uns aos outros. E é uma escuta interna também, né? Sim. Porque você para e aí você também vai se escutando por meio dessas palavras que você vai escrevendo. Sim. E falar, puxa, nem tinha me dado conta disso, né? Exatamente. E agora, sabe que me chamou a atenção lá no encontro? Que você colocou achei tão lindo quando você fala de ser guardiã do analógico, né? E como esse resgate é tão importante hoje em dia, né? Porque a gente estava falando isso antes de começar aqui o podcast sobre a questão das gerações. Eu sou da geração X, imagina, da época... Eu também. Você também. Da época que a gente escrevia cartas para as amigas. Eu tenho muito essa memória. Todo final de ano, eu escrevia cartões de Natal e mandava para cada pessoa da minha família. E alguns... E é lindo! É lindo, né? E aí, eu lembro... Eu tenho muito isso, assim, na minha memória infantil, de
escrever esses cartões de Natal. Alguns parentes entravam na brincadeira e me escreviam também. E eu colocava esses cartões pendurados na árvore de Natal que Sim. minha mãe montava. E quando criança, eu acho que você também é dessa época, Completamente. que a gente tinha coleção Das de folhinhas. papel de carta e Sim. fazia troca na escola. Sim. Gente, eu amava aquilo. Era maravilhoso. Né? Então, o quanto que isso se perdeu e como é diferente quando você é presenteado ou quando você é contemplado com uma carta, com um cartão, né? Aliás, Sim. eu queria até te agradecer desse mimo que você trouxe, desse Oh. cartão. Gente, a coisa mais linda aqui. Posso mostrar aqui? Claro. Ó. Olha o cartão que ela me deu. Coisa mais linda aqui. Da Simone de Beauvoir. É verdade. Tudo a ver com o nosso momento. E olha a delicadeza desse mimo também. A árvore da vida. Na árvore da vida. Que, nossa, tem tanto simbolismo, tanto significado. E conta um pouquinho, quando que vai ser o próximo encontro? O próximo encontro vai ser no dia 18 de abril. Portanto, fica aqui um convite também. Portanto, com certeza todos estarei convidados, sim, a estar presente neste momento em que vamos estar rodeadas de papéis bonitos, de canetas bonitas, de muitas folhas em branco. Ô, Sophie, fala aqui para o pessoal que pode estar interessado o dia, local, a data e como faz para fazer a inscrição. Ok, então o nosso próximo encontro vai ser dia 18 de abril. Vai ser num sítio muito bonito, intimista, o Café Lab em Oeiras. E nós vamos no lounge, é verdade, obrigada. No lounge do Café Lab. E vamos estar juntas durante 3 horas. E vamos estar a escrever. No nosso primeiro encontro, a nossa meta, digamos assim, era escrevermos uma carta a alguém. E foi um processo muito bonito de ver quem é que nós escolhemos para escrever as nossas cartas. E neste nosso próximo evento vamos estar aqui à volta da temática das cartas também no ato de escrever a alguém, mas quero muito explorar mais também a questão da escrita, porque percebo que há muitas mulheres que têm dificuldade em começar a escrever e eu acho que é preciso falarmos disto. E acima de tudo porque estavas a falar deste termo maravilhoso que me veio ao coração de Guardiãs do Analógico. Maravilhoso. Eu acredito muito fortemente que o analógico é a nossa salvação. A escrita é a nossa salvação, porque nós estamos rodeados de muito barulho, muito ruído. Os telemóveis ganharam um protagonismo que tem que ser passado para segundo plano. E nós temos que parar para viver, para observar mais, para contemplar. E estes encontros é também muito nesse sentido. Nós observarmos as coisas bonitas, percebermos como um papel bonito... como um papel bonito tem tanto poder, como termos coisas bonitas à nossa volta tem tanto poder em nós. E podemos sorver, se nós andamos tão distraídos com o mundo e com o ruído que há lá fora, nós não paramos para observar essas coisas. E eu sinto muito essa missão e também muito daquilo que eu faço no meu ateliê acaba por ter sempre essa missão, não é? De nós pararmos para observar os detalhes e contemplarmos essas pequeninas coisas que são, no entanto, não são tão pequeninas, são grandiosas. Eu queria pegar um gancho naquilo que você acabou de dizer sobre a escrita feminina, né? De como nós, mulheres, somos atravessadas
por tantos discursos de performance, de autoexigência, autocobrança, Sim. e o quanto que isso também acaba repercutindo na escrita, no sentido de não nos acharmos suficientes, ou não, nunca tá bom Sim. aquilo que eu escrevo, ou será que eu sei escrever? Você percebe isso nos Sim, encontros com as muito, mulheres? muito. E percebo muito também nas mensagens que vou recebendo. Tá. Há muitas mulheres, eu percebo isso, há muitas mulheres que querem começar a escrever, mas não sabem sequer como, não é? Talvez acham que têm que ser escritoras para começar a escrever, mas não é? Aliás, nós somos escritoras da nossa própria história, portanto, todas nós Verdade. somos escritoras. Acho lindo isso. Não é? Escrevemos a nossa história, cada caderno, cada diário é um volume da nossa vida, não é? E é isso, não há certo e não há errado, não há que ter medo de colocar no papel, é só deixar fluir. A nossa alma sabe o caminho e o nosso coração sabe o caminho, portanto E, deixar Sophie, me fala uma coisa, sobre os temas, né? Sobre essa escrita feminina. Você, você consegue notar, assim, seja em conversas com essas mulheres ou mesmo nos encontros, que temas que aparecem mais nessa escrita são temas mais relacionados à família, mais ao amor ou à própria identidade? Tem alguma coisa assim que você, algum tema específico que você percebe que é recorrente nessa escrita, não só a sua, mas assim, no contato com essas mulheres? Sim, pensando no nosso encontro, não é? E percebendo a direção que cada uma escolheu e a carta que escolheu escrever, gira muito à volta das relações, não é? Essas relações. Relações entre família, muito no sentido de alguma coisa que precisa de ser resolvida, que precisa de ser falada, que precisa de ser comunicada. E nem sempre as pessoas têm a coragem, ou seja, frente a frente, de dizer aquilo que pensam, não é? Dizer aquilo que sentem. E às vezes é no ato de escrever que conseguem eliminar todas essas barreiras e todos esses filtros e dizer verdadeiramente aquilo que lhes vai no coração e que lhes vai na alma. Portanto, sim, o tema da escrita eu diria que vai muito por aí. Alguma coisa que precisa de ser resolvida, não é? Alguma emoção, alguma sensação e muito à volta das relações. Interessante. Sim. As relações afetivas, né? De Sim. como isso perpassa as mulheres. Sim. E você falou um termo que eu acho tão bacana, essa coisa do papel nos conecta, né? E aí eu queria já começar a falar um pouquinho do seu ateliê, que na verdade é um canto mágico, né? Lá em Sintra, que tem tudo a ver com o lugar que é Sintra. Verdade. Né? E depois eu fiquei pensando, puxa, o ateliê dela é lá. Tem tudo a ver com a atmosfera de Sintra, né? Que tem essa coisa do mistério, da magia, do misticismo, da espiritualidade. Sim. Queria que você contasse um pouco como foi construir esse ateliê, como que é esse espaço que é só seu. Conta um pouquinho aqui pra gente. Bem, o ateliê é muito, hoje em dia, é muito diferente daquilo que era há uns anos atrás. E foi um caminho que se foi construindo.
E partilhando aqui um bocadinho também da minha história, não é? E eu acho que nunca contei, acho que nunca contei este episódio, portanto vai ser a primeira vez que vou falar Olha, sobre ele. gente, é especial, hein? Aqui para o nosso É podcast. verdade, porque é verdade que hoje o ateliê, ou seja, o papel é a minha grande matéria-prima, não é? Certo. Mas num primeiro momento não era o papel, não é? E eu acho que o ateliê nasceu bem lá atrás, sem imaginar que era ateliê ainda, não é? Certo. Nasceu lá bem atrás, eu diria que em 2005, mais ou menos, por aí. Foi na altura da Páscoa que eu queria muito oferecer um presente a 3 vizinhas minhas que eram muito especiais para mim. E eu queria presenteá-las e eu queria que elas sentissem a minha admiração por elas e queria que elas sentissem o quanto eu gostava delas. E então eu queria lhes oferecer um presente, mas não queria que fosse um presente qualquer. E naquela altura era Páscoa, portanto a primeira coisa que me passou pela cabeça, as amêndoas, não é? Mas eu vivia uma situação também mais delicada e, e eu não, ou seja, naquele momento eu não queria comprar um pacotinho de amêndoas para cada uma, não, eu queria uma coisa muito, muito especial, com significado, com propósito, e aí eu pensei, ok, então eu vou comprar um pacote de amêndoas, mas eu vou criar alguma coisa mágica. E a partir daí eu comecei à procura de como é que eu podia dar sentido àquilo, não é? E então comecei a procurar, na altura descobri um material muito versátil, o feltro. E assim comecei. Fiz uma cestinha à mão. Na altura ainda não havia. O YouTube estava a dar os primeiros passos, portanto não havia ainda tutoriais de nada, não é? Portanto foi uma coisa muito, muito minha. E então eu pensei, não é? Cortei, cozi, enfim, criei aquelas 3 cestinhas e coloquei as amendoinhas lá dentro, fiz um cartão e ofereci. Portanto, aí acho que nasceu verdadeiramente o ateliê e o sentido do que é o ateliê, que é isso mesmo, é fazer a outra pessoa sentir-se especial, não é? Fazer a pessoa sentir acarinhada e pronto, e assim foi. É claro que depois foi um longo caminho, não é? Na altura era só um hobby e eu gostava de presentear as pessoas. Sempre foi assim, desde pequenina eu gostava de fazer cartõezinhos para os meus pais e deixar bilhetinhos, portanto, Que lindo. sim, ou seja, foi algo que sempre esteve aqui, não é? Mas pronto, depois deste episódio da Páscoa eu fui tendo vontade de criar mais e de oferecer estes miminhos às pessoas e elas também sentirem esta experiência de oferecer algo feito com amor. E foi crescendo e foi acontecendo. Depois descobri outros materiais, o EVA, a minha parte criativa, a minha alma criativa começou também a desabrochar mais ainda. E até chegarmos aqui ao nosso querido papel, que é uma matéria-prima maravilhosa e que nos permite ser grandes mensageiros de muitas coisas bonitas. Uma coisa que me chama muita atenção no seu trabalho, além da delicadeza, né, dos materiais, né, e de como você oferece tudo isso, é a riqueza de detalhes, né? E aí eu acho que tem até a ver com o nome do seu ateliê. Sim, Detail Stylist. Detail Styles. Sim. Mas a minha pergunta é mais assim no sentido de o quanto você acha que essa estética do objeto influencia o ato de escrever? Porque imagino eu que faça diferença, porque a gente receber
esse presente, com essa, né, com esse amor, com essa dedicação, é uma coisa maravilhosa. Mas Sim. para quem está não só manipulando, mas para quem está escrevendo, faz diferença. Sim, faz. Eu acho que quando nós temos um caderno bonito, quando temos uma caneta bonita que desliza, não é? Tudo isso é um convite a nós escrevermos, Escrever. não é? Agora, é muito importante perceber que isso não é essencial, não é? E é uma mensagem muito importante que eu também quero passar. De que nós não, e principalmente para quem sente esta vontade de escrever, mas que ainda não consegue. Ou seja, nós não precisamos ter o caderno mais lindo, mais maravilhoso. Sim. Concordo que é preciso uma boa caneta. A caneta ajuda muito, porque quando a verdade. caneta desliza, ela ajuda diferença. a velocidade do nosso pensamento, portanto ajuda muito. Mas sim, não é preciso ter um caderno maravilhoso para nós começarmos a escrever. Contudo, é claro que sim, influencia muito e dá-nos muito mais prazer, Sim. pelo menos por mim falo, não é? E por todas as pessoas. É mais É convidativo. mais convidativo. Se bem que também acontece o seguinte, que às vezes as pessoas, quando recebem algo tão bonito, sentem alguma pena de escrever, ou seja, como se não quisessem deixar assim, imaculado tal como está. Sim. Mas eu deixo sempre este convite que, sim, é lindo, mas nós merecemos as coisas mais lindas e nós merecemos... É para usar, né? Claro que sim, claro que sim. E dá-nos muito prazer abrirmos um caderno bonito e escrever nele, claro que sim. Aliás, olha isso aqui. Posso mostrar? Claro que sim. Aqui. Olha aqui quantos detalhes tem. Esse aqui é a agenda que você fez, Sim, né? esse foi um projeto muito especial. Nossa, que eu lindo fiz mesmo. 2 anos Gente. seguidos. Foi a agenda. E Olha esse isso. é o caderno, as Meu páginas Deus. matinais. Páginas Sim. matinais. As páginas que matinais, lindo. sim. Esse aqui é o journal. Então, Diário. esse diário é um diário muito especial, porque eu escrevi esse diário quando eu tinha, ainda antes de ter 17 anos. Olha que coisa mais 18, aliás. linda. Só mostrando aqui, Sim. ó, o Fernando Pessoa. Ai, gente. Agora, é lindo muito engraçado, demais. Carol, porque, por exemplo, nessa altura eu referi isso há E esse aqui? bocadinho. A coleção da Magnólia. Das magnólias. Lindo. Tem um significado maravilhoso, a magnólia. A flor que nasce antes das folhas, não é? E Uau. é como nós também, não é? Nós às vezes brotamos e florescemos no meio de tantas adversidades. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo tem que ter um propósito e tudo tem que ter um simbolismo. A vida é simbólica também. Com certeza. E eu gosto muito de encontrar este sentido nas coisas. E assim vão nascendo também as minhas coleções e aquilo que eu vou criando e que vou fazendo. Eu estou pensando aqui, né? Como eu ainda sou analógica. No sentido assim, eu sou apaixonada por livros, né? Você sabe disso. Sim. E claro que eu tenho Kindle, eu leio bastante coisa no digital, mas eu ainda faço questão Do papel. do livro. Eu tenho uma Físico. relação físico, eu tenho uma relação sensorial com o livro. Eu Sim. preciso sentir o livro, carregar comigo, tem o cheiro do livro, Completamente. os marcadores que eu amo. E eu gosto de fazer anotação. Como eu também. Né? Eu escrevo Grifar, os meus livros todos. anotar. Sim. E, gente, eu fico pensando como isso também, de certa forma, está se perdendo. Sim, Né? Eu acho tão muito. bonito quando você vê um clube de leitura, ou mesmo alguém, seja no metro, ou numa praça, lendo o livro físico. Sim, é maravilhoso. É diferente. Vou contar um episódio que me Conte. aconteceu muito recentemente e que revela como nós também podemos ser uma boa
inspiração para as pessoas que nos rodeiam. E muito neste sentido das pessoas que perderam este hábito, não é? Eu sou completamente analógica também, gosto de sentir o cheiro do papel, o toque do papel, a liberdade de nós podermos escrever, é maravilhoso, é libertador, não é? Termos um livro, podermos sublinhar o livro, podermos escrever o livro. Então, mas o episódio que eu quero contar e que foi muito curioso, eu tenho acompanhado o meu filho mais velho na fisioterapia. Pronto. E então ele passou por uma cirurgia e tem feito esta fisioterapia diariamente. E eu tenho aproveitado aquele momento para mim. Então eu pouso o telemóvel e aqueles 50 minutos são meus. Levo um livro comigo e fico ali sentadinha e vou lendo, tirando os meus apontamentos naquele momento. E tem sido muito engraçado porque na fisioterapia normalmente vão sempre as mesmas pessoas, não é? Acabamos por encontrar sempre as mesmas pessoas. E aconteceu que uma senhora abordou-me e achou muito curioso, ou seja, ela já me tinha visto alguns dias seguidos, porque como vamos todos os dias, não é? Ela tinha-me visto ali a ler o livro e despertou curiosidade. O facto de eu estar a ler, mas também o facto de eu apontar nos meus livros, porque ela via-me com um marcador a marcar os livros. E um dia ela abordou-me e disse-me: olha, eu acho tão lindo estar aqui a ler e marca os seus livros. Porquê que marca os seus livros? Pronto, eu expliquei que gosto de marcar porque é como se, quando eu marco o livro, é como se aquilo entrasse mais no meu pensamento, não é? Fica mais... fica registado, não é? É um vínculo que fica ali. E então essa senhora... Ou seja, eu continuei a ir à fisioterapia, continuo a levar o meu livro e ela manifestou também e disse-me que tem imensos livros para ler, mas que não encontra tempo para ela, para ler. E que gostava muito de conseguir parar para ler um bocadinho, para estar um bocadinho. E eu disse-lhe que nós temos que fazer o nosso momento, nós temos que encontrar este tempo. E se calhar não vai conseguir ler aquilo que gostaria, que é 10 páginas, um capítulo inteiro, mas começar aos bocadinhos, não é? Ler nem que sejam 10 minutos já é muito bom. Claro. E achei muito bonito porque dias depois eu cheguei à fisioterapia, a senhora já lá estava e estava com um livro e estava com um marcador na mão a marcar o livro também. Olha. E então quando ela me viu, ela disse-me: trouxe o meu livro, vou recomeçar hoje. E de facto foi maravilhoso, não é? Perceber como nós também conseguimos ser esta boa influência para as pessoas, acima de tudo relembrar as pessoas que elas podem parar e que lindo isso. E que podem deixar o digital e que podem encontrar outras coisas muito mais interessantes para fazer. Sim. E então foi um episódio muito interessante. Eu, por acaso, tenho o hábito de ter na minha bolsa sempre um livro. Sim. E esse hábito vem desde quando eu morava em São Paulo, porque em São Paulo tem muito trânsito. Então, tudo pode acontecer. Sim. Né? E aproveitar E aí eu falei, gente, já que eu tenho que ficar no trânsito, então que eu aproveite esse tempo para leitura. Pra ler um bocadinho. Então eu sempre carreguei comigo, seja para ir numa consulta médica, quando às vezes a gente está numa sala de espera, ou mesmo no metro, né, que a gente está ali passando aquele tempo. Então eu tenho esse hábito. E isso até é hoje, eu, né, na minha cabeceira da cama, eu sempre tenho um livro comigo, mesmo tendo o iPad. Sim. E claro, é engraçado isso, né? Como a gente... A preferência pelo livro, não é? Sempre pelo livro. Claro que sim. É maravilhoso, é como eu também. Mas uma coisa muito bonita e que disseste, que é isso, nós somos estas guardiãs do analógico, não é? De aproveitar cada bocadinho
para fazer algo que nos... Ou seja, o que é que eu quero dizer? Desconectar-nos do digital e conectar-nos com aquilo que é físico e que é tangível, não é? Porque parecendo que não todas estas coisas, a leitura, o escrever, nada mais é como uma forma também de autoconhecimento. Nós sabemos quem Sem dúvida. somos. E eu sinto muito isso hoje em dia. As pessoas andam muito perdidas, muito confusas, não é? No sentido de o que é que eu estou aqui a fazer, qual é o meu propósito, mas qual é a minha missão. E eu acho que muito disto também se deve com... As pessoas comparam-se muito, vivem mais a vida dos outros do que a sua própria vida, veem mais a vida dos outros, não é? Nós quando abrimos o telemóvel e abrimos as aplicações, não é? Nós vemos mais a vida dos outros. E eu acho que as pessoas ultimamente passam muito tempo a ver outras coisas e a parar pouco para viver a sua vida. E param muito pouco para olhar para si. E isto tem que se inverter, não é? É claro que é bom nós escolhermos inspiração, não é? Claro que sim. Mas tem que haver um equilíbrio muito saudável disto. E nós precisamos muito de olhar mais para dentro de nós e fazermos este caminho tão importante de olhar para dentro, aproveitar todos os bocadinhos para nos nutrirmos, não é? E eu gosto de aproveitar todos estes bocadinhos. Engraçado, eu acho que todos nós precisamos destes 50 minutos de fisioterapia por dia. É verdade. Seja Para para ler, cabeça, para escrever, emoção, para tudo. simplesmente ficar no silêncio, não é? As pessoas às vezes têm muito medo do silêncio, muito por conta às vezes do ruído que está cá dentro, não é? Mas o silêncio é necessário. Nós precisamos de saber lidar com o tédio, precisamos de saber lidar com a quietude, não é? Isso tem tudo a ver com saúde mental, né? Sim. A escrita, os livros. Sim. É um caminho, não é? É um caminho e nós precisamos muito de encontrar este tempo para parar. E eu sinto que nós temos que ser um bom exemplo, guardiãs do analógico. As pessoas precisam de ser relembradas de que, Elas há podem fazer outras isso, coisas, não é? Há outras coisas maravilhosas para se fazer. E todos nós temos uma missão e temos um polo criativo dentro de nós que precisa de sair cá para fora, e nós só conseguimos que isso tenha luz quando nós trabalhamos aquilo que há aqui dentro de nós, não é? E quando damos espaço para as coisas acontecerem, não é? E assim, para quem vai começar a escrever, tem algum exercício assim mais simples para essa mulher que está querendo começar e não sabe nem por onde começar? Você falaria alguma coisa assim Para quem quer começar? Para quem quer começar e não sabe por onde? Não sabe. Bem, aí pode-se falar das coisas mais triviais, que é abrir o caderno. Como é que eu me estou a sentir hoje? Como é que eu me sinto? Só de estar aqui com o papel à minha frente, sinto-me bem e começar a escrever o que quer que seja que venha ao pensamento, não é? Acho que é uma boa forma. Ou falar sobre o dia, por exemplo, não é? O meu dia, hoje fiz isto, fiz aquilo, estou aqui agora, está a chover, está sol, não é? Começar se calhar pelo factual, não é? Às vezes é um bom ponto de partida para depois deixar vir outras coisas. A palavra mais solta. Sim, porque ao fim e ao cabo a escrita é isso mesmo, é uma associação livre, é deixar vir, é deixar fluir, não há... Ai, tão certo bom nem falar com errado. você. Foi bom, muito bom. Muito bom falar. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada por você apostar aqui no Obrigada, nosso podcast. Sim, foi muito bom. Agora eu queria muito que você deixasse o seu contato para quem está nos seguindo
e saber mais quem é a Sofia, qual é o seu trabalho. Então, você não quer aproveitar e Sim, deixar o seu Instagram, claro o que seu sim. contato? Então, sim, ficam todos convidados para me acompanhar neste caminho de criatividade, de amor, de partilha, de escrita. O meu Instagram é Detail Stylist, e lá eu vou partilhando um bocadinho daquilo que faz sentido para mim, vou partilhando as minhas criações. hum, e, e vou partilhando também aquilo que é a minha missão, não é? De nós termos este tempo de olharmos mais para dentro e de nos conectarmos connosco e de nos conectarmos com o mundo. Por isso, sim, deixo este convite e, acima de tudo, relembrar também que hum, esta frase do papel conecta-nos é uma frase muito poderosa e muito forte. E se nós pensarmos bem, só para terminar aqui, o papel o papel está em tudo aquilo que nós fazemos. Se nós pensarmos bem, ele é um veículo, O veículo. não é? Uhum. E ele tem este poder de nos conectar uns aos outros, de nos conectarmos connosco próprios, e então é maravilhoso. Ai, muito lindo. Obrigada por você ter Obrigada, Carol, vindo foi uma honra. aqui. Muito Obrigada, bom. obrigada. Obrigada. E é É isso. isso, gente. Sigam a Sofia porque ela é incrível. Obrigada, obrigada. Com muito Obrigada amor. por você ter vindo. Obrigada, obrigada eu, Carol.